Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos essa noite hoje. A todos vocês que estão comigo aí, muito boa noite. Graças a Deus hoje parece que a internet deu uma melhorada, né? Está mais estável. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema Santo Grau e a Pedra Filosofal, né? E boa noite a todos, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, a ideia hoje, a gente falar sobre esse tema, as pessoas podem perguntar assim, mas Érico, o que tem a ver quântica com Santo Grau e Pedra Filosofal? Boa noite, Alessandro, seja bem-vindo. A gente precisa, na verdade a gente vai explorar esse tema hoje em 3 etapas, né? A gente vai explorar esse tema em 3 etapas. No primeiro momento a gente vai falar dessas alegorias aí, essas questões mitológicas, dessas questões que envolvem toda essa parte aí. No segundo momento a gente vai mostrar aonde é que estão as correlações quânticas aí, né? E num terceiro momento, que é a terceira parte da live, a gente vai estar falando, trazendo essa alegoria, né, para a nossa realidade da quântica. Correto, pessoal? Para que possa melhorar o entendimento de vocês, o entendimento de todos nós. Que é um tema que é muito instigante, é muito interessante. E tem uma base estruturante muito forte, né? Boa noite, Marcos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, antes de começar, eu queria falar com vocês aqui de 3 elementos que eu considero muito importantes, que às vezes as pessoas passam despercebidas, né? E não têm um real entendimento do que quer dizer. A primeira delas é a lenda do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, né? Em que foi retratado com muita propriedade aí no livro, na obra As Brumas de Avalon, que inclusive virou livro e tal. A escritora foi muito feliz porque ela deu uma visão até feminina do que seria a questão dos Cavaleiros da Távola Redonda, né, e do Rei Arthur. E vale a pena ler esse livro, ele é bastante interessante. Um segundo elemento que a gente tem aí, que eu gostaria de também estar fazendo esse paralelo, é a questão da própria Pedra Filosofal, que tem a ver com a questão da alquimia, né, da antiga alquimia, que começou aí com os químicos, tal, na Idade Média. E um terceiro pilar, que a gente queria também fazer o paralelo, é a questão dos trabalhos de Hércules. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses elementos, para que a gente possa construir uma base de raciocínio aqui, para que a gente possa instruir isso e trazer para a nossa realidade quântica, né, pessoal? Então eu queria falar primeiro sobre os 12 trabalhos de Hércules, para depois a gente avançar para os outros temas. A gente sabe que Hércules é um semideus, né, da mitologia grega, e ele teve que fazer 12 trabalhos lá, na época, que eram trabalhos muito importantes, que um determinado rei queria que ele fizesse, né, esses trabalhos. E eram trabalhos praticamente impossíveis de serem feitos pelo ser humano comum, né? Então, como ele era um homem muito forte, né, porque ele era resultado ele era filho de um deus com uma terráquea, vamos dizer assim, de Zeus, né? Ele era filho de Zeus com uma terráquea. Então, na verdade, ele veio com toda essa força, né, que dotava ele com a força sobre-humana, e a partir daí ele conseguia realizar os trabalhos dele. Então esse é o primeiro tópico, e isso é registrado na mitologia, tem vários trabalhos escritos sobre esses 12 trabalhos de Hércules, né? Então, e a gente depois vai ver aonde é que se encaixa, mas eu quero só que vocês registrem aí na memória de vocês essa questão desses trabalhos, né? Que a gente vai fazer um paralelo aí com a questão consciencial, porque isso é da mitologia, mas a gente vai trazer para a parte consciencial nossa. Um outro elemento que a gente tem é a questão da alquimia, né, que trata da pedra filosofal, que muito tempo tratava-se de tentar encontrar uma pedra que transformasse chumbo em ouro, né? Era a busca dos antigos alquimistas, ou pelo menos o que eles falavam, né, que estavam buscando tentar transformar chumbo em ouro, até porque
A gente sabe que na Idade das Trevas, na Idade Média, a igreja perseguia muito os estudiosos, os cientistas, né? Então, nesse momento, eles tentavam disfarçar o que estava sendo estudado na verdade e falando que era para transformar chumbo em ouro, que é uma coisa que todo mundo, a cobiça humana, ela é como se eles tivessem ali uma vista grossa da então Santa Sé para poder trabalhar nesse projeto de transformar chumbo em ouro. Na verdade, estava sendo trabalhado outra coisa. E o terceiro pilar que a gente vai discutir aqui é a questão dos Cavaleiros da Távola Redonda, que é um romance lindíssimo, né? É uma história lindíssima, que trata lá da questão da evolução do reino, tal, de Camelot, e que o rei Arthur, na verdade, ele era príncipe, aí o tio dele usurpou o trono, assassinou o pai dele, ele teve que fugir, e num determinado momento, quando ele chegou à idade adulta, tinha uma espada, que era a espada de Excalibur, né, que ela ficava engastada numa pedra, e reza a lenda que quem fosse o legítimo herdeiro do trono, tal, que ao pegar o punho da espada ele conseguiria retirar essa espada, e a partir daí ela era uma espada muito poderosa, e com essa espada ele iria tomar o reino, tal, e aí ia haver uma prosperidade muito grande para o reino. Então, segue a história dessa maneira, ele rapaz jovem, tal, ele arranca essa espada, e a partir daí ele domina Excalibur, e a partir daí ele reúne alguns cavaleiros e faz o que é conhecido na história, nas lendas, né, na mitologia, como os Cavaleiros da Távola Redonda, que eram 2 cavaleiros, tem vários autores, cada um fala uma coisa, mas a grande maioria, e há uma concordância que eram 12 cavaleiros, né? Então você vê que são 12 trabalhos de Hércules, são 12 Cavaleiros da Távola Redonda, são 12 discípulos do Divino Mestre, então por aí vocês vão observando que tem algumas similaridades, né? Aí o Arthur se casa com Guinevere, que era a rainha dele, extremamente apaixonado, e num determinado momento ele descobre que a Guinevere estava traindo ele com o melhor amigo dele, o primeiro cavaleiro, que era Lancelot. E a partir daí, ele, num estado de tristeza e depressão muito grande, ele enfia a espada de Excalibur na terra, e a partir dessa ação dele, ele esteriliza a terra, né? E o reino de Camelot, ele entra numa derrocada muito grande, porque aí a terra se torna estéril, para de produzir, e aí eles passam por um momento de deserto, e aí eles saem em busca do Santo Graal, que é aí que entra a história do Santo Graal. E eles procuram esse Santo Graal, algumas literaturas dizem que foi Sir Gawain que achou o Graal, e outras falam que é Percival, né? Sir Percival, que encontrou o Graal. E na hora que ele encontra o Graal, que eu não sei se vocês sabem, mas o Graal é o cálice da última ceia, né? É o cálice que o Cristo fez a última ceia com seus discípulos, então eles chamam de Santo Graal. Alguns falam que a tradução disso é sangue real, então seria a linhagem de Cristo, tal, tem todo um tratado de estudo sobre isso aí, mas são estudos, mas na verdade o que eu quero trazer aqui é que Percival, ele consegue receber o Graal porque ele era puro de coração. Então ele foi o único cavaleiro que consegue encontrar o Graal, e a partir do momento que ele toma do Graal, aí ele resgata o poder de Excalibur, ele resgata a fertilidade de Camelot, e a partir daí tudo se caminha e prospera para o bem maior. Então, é uma história lindíssima, aí, vale a pena ser lida, mas aí vamos agora, a gente já falou de cada pilar desse, e vamos falar agora do ponto de onde é que a quântica entra nesse negócio, que eu acho bastante interessante, né, gente? Porque às vezes a gente, por exemplo, você vai ver o filme Mulher Maravilha, e vê lá um monte de coisa, um monte de ações e tal, e ninguém sabe o que está acontecendo no bastidor daquilo ali, a riqueza que tem de questões filosóficas e alquímicas, né? Que aquele filme é um tratado de alquimia, ele tem várias questões subliminares que são passadas lá, e que às vezes o observador nem consegue entender o que está acontecendo ali, né? Então é preciso realmente a gente começar a entender o que está por trás das coisas, como o filme dos Vingadores, né? Que foi feito em 2 etapas, a tal da Pedra do Infinito, tal do estalo do dedo lá do bandido lá do filme, né? do vilão do filme,
E também a questão do próprio Doutor Estranho. Então, quando a gente vê o Doutor Estranho e tenta trazer para o paralelo do mundo quântico, você entende muita coisa e vê o que está por trás daquilo. O último filme da série Star Wars, que é realmente, tem um momento que abre um portal no filme, que é uma batalha entre o bem e o mal, que realmente é muito impactante, é muito... Então é bom até fazer uma proteção antes de assistir o filme, porque realmente é muito forte. Então são coisas que são trazidas que a gente às vezes nem percebe, né? Mas voltando ao nosso tema aqui, que é o grau, a pedra filosofal e a questão dos 12 trabalhos de Hércules. Então, gente, Hércules era um homem bruto, muito forte, né? E quando a gente vai ver a base filosófica e alquímica que está por trás dos 12 trabalhos de Hércules, tem a ver com a reforma íntima do ser humano. Né? E não obstante, esses 12 trabalhos deles têm a ver com as falhas e as limitações que cada signo do zodíaco tem. Então, geralmente, as pessoas que vêm num determinado signo, ele vem com uma determinada oportunidade de melhoria, vamos dizer assim, vem com alguma limitação, né? Com alguma coisa que precisa ser trabalhada na personalidade para melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, os 12 trabalhos de Hércules refletem exatamente essa questão que envolve essa época aí, essa fala, essa história de Hércules, né? Então ele é um homem bruto, ele é um homem que a força dele é gigante, por quê? Porque ele é apegado ao ego. Então o grande desafio do Hércules foi transformar a força dele em poder. E ele era um semideus porque, se você trouxer para a questão da quântica aí, por conta da centelha divina. Então o que, na verdade, a gente traz, a gente leva dessa questão, é que é como se ele estivesse seguindo a intuição dele e transformando a força dele em poder, à medida que ele foi evoluindo e fazendo os trabalhos e dominando o seu ego, mortificando o seu ego, que é a grande sacada. E quando ele termina os 12 trabalhos dele, é quando ele está pronto para fazer a ascensão dele. Ou seja, é o caminho da ascensão que todo ser humano tem, né, gente? Então é realmente uma fábula, é uma questão mitológica, mas tem todo um embasamento que a gente pode trazer como lição para a gente e que a gente pode trabalhar o nosso eu interior, né, de uma maneira disciplinar, para que a gente possa seguir no caminho da nossa ascensão. Né, pessoal? Então é fantástica essa questão e você vê todos os trabalhos e a limpeza do inconsciente, das falhas do ser humano, da questão animal que a gente tem, dos nossos instintos, né? Que o ser humano ele é muito ligado à matéria, não do ponto de vista matéria, patrimônio, essas coisas não, as coisas materiais mesmo, as questões mundanas, é a farra, é a bebida, é o sexo, são coisas que são os apegos do ego, né? O prazer material que a gente tem, esse prazer com as coisas mundanas. Então aí você vê a trajetória de Hércules, ele se transformando de um homem bruto, de um homem que só usava a força dele, que era uma força sobre-humana, quer dizer, um ego gigante, que ele tinha que botar uma energia muito grande do ego para poder conseguir fazer os seus trabalhos. E à medida que vai evoluindo, à medida que vai passando, ele vai conseguindo evoluir e vai transformando a sua força em poder, nos mesmos moldes que está lá na tabela do professor David Hawkins, né? Porque quando você está calibrando abaixo de 200, você está desprendendo força, então você perde muita energia. Você tem que botar força e ego para fazer as coisas. À medida que você vai subindo na escala, você começa a se transformar num dínamo de energia, num gerador de energia, e aí as coisas começam, você começa a ser um atrator de tudo de bom e de melhor que o universo tem e possa te oferecer. Então, esse paralelo aí com a questão dos 12 trabalhos de Hércules é fantástico, né? Porque a gente pode ver quais as mazelas que o ser humano tem que trabalhar para poder conseguir ascender e conseguir atingir a sua iluminação, o seu estado de Buda, né? Então é fantástico. A outra coisa que a gente tem, e que é a questão do grau, né, dos cavaleiros da Távola Redonda. Então você vê que a Távola Redonda ela remete à questão que hoje a gente entende como somos todos um.
Então, lá na lenda, ele coloca todo mundo na tábua redonda porque ele queria e dava a entender que todos os seres humanos são iguais, né? E são todos um, ou seja, é um por todos e todos por um. Então, essa questão muito interessante, 12 cavaleiros, porque esse número de 12, na hora que você consegue atingir 12 pessoas que comungam do mesmo pensamento e do mesmo sentimento, aí você consegue ter uma energia disruptiva no sentido do crescimento virtuoso. Então, a sinergia que você tem quando você atinge 12 pessoas comungando de um mesmo pensamento, do mesmo sentimento, é uma coisa fantástica. E aí já vi várias coisas no período que eu fui seguir a carreira executiva e tal. É comum, quando uma empresa faz muito sucesso, às vezes com faturamento bilionário, o patriarca está na empresa, de repente vem uma nova geração, e a nova geração entra na empresa, a primeira coisa que eles fazem, ou por ciúme, ou por insegurança, pega o primeiro escalão que veio com o pai, que veio com o patriarca, e demite o pessoal, e tira o pessoal da empresa, né? Invariavelmente, todas as empresas que acontece isso, elas vão para o buraco. Vão para o buraco. Inclusive, eu tive conversando com um alto executivo de uma empresa essa semana, que eu tive a oportunidade de atender, um cara assim fantástico. Respeitei o cara muito bom mesmo. Pelo pouco que eu conversei com ele, a gente começa a conhecer as pessoas, a capacidade da pessoa, e aconteceu exatamente isso no grupo empresarial. Na hora que o patriarca, uma empresa que faturava seus 5 bi por ano, bi com B, na hora que o patriarca chegou o momento de sair, não fez o processo de transição, não criou conselho de família, não criou conselho de administração, os filhos chegaram direto, caíram de paraquedas na empresa, e aí a primeira coisa que eles fizeram foi demitir os 15 homens de linha de frente, de primeiro escalão, que vieram com o pai desde a fundação do negócio. O que aconteceu com a empresa? Se destruiu. Porque porque tem a questão aí do pertencimento, hierarquia de vínculo, é uma questão até de constelação sistêmica, né? Que as pessoas vieram antes, e na hora que você faz isso, você perde a memória de empresa, perde a liderança, e a empresa naufraga, não tem como. Por mais que você coloque novos executivos, às vezes até mais capacitados, você não consegue dar a volta no negócio. É impressionante. E aí, quando você vai ver isso em todos os grandes negócios, gente, todos os grandes empreendimentos, sempre o negócio ele começa a acelerar e viraliza do ponto de vista do crescimento quando atinge essa massa crítica de 12 pessoas. Todos. O Napoleão Hill, ele fez um trabalho fantástico no livro A Lei do Triunfo, né, que foi escrito no início da primeira metade do século XX. E ele pegou todos os capitães de indústria na época, Ford, Edison, Rockefeller, todas essas pessoas que fizeram fortunas nos Estados Unidos, ele foi pesquisar esses caras. Todos eles só cresceram vertiginosamente quando atingiram um grupo de 12 pessoas com dono. Ou seja, não é à toa que são 12 discípulos, como são essas questões, né, gente? Então você observa que tem muito fundamento quântico nisso, por causa da energia combinada, que a gente já falou aqui dos efeitos Zeeman e dos efeitos Stark, que é a questão do campo magnético, do campo elétrico, né, que interfere numa onda. Então, quando você tem 12, o dono e mais 12 pessoas imbuídos do mesmo pensamento, do mesmo objetivo, do mesmo sentimento, aí essa empresa ganha uma força que ela começa a gerar sinergia positiva, e 2 e 2 deixa de ser 4, deixa de ser 6, começa a ser 8, 12, e a multiplicação acontece, né? Então isso é fantástico, a gente tem que entender isso. Então lá nos Cavaleiros da Távola Redonda é isso que está querendo dizer. E o que é Excalibur pra gente? Excalibur pra gente, é a espada da verdade, que também retrata a espada de São Miguel Arcanjo, né? O que é a verdade? O que é a verdade pra gente, pessoal? O que é essa espada invencível, que ela conseguia derrotar todos os inimigos e tal? É o alinhamento de propósito. É o alinhamento de propósito. Então, quando você está alinhado ao seu propósito de vida, não tem nenhuma crise, não tem nenhum coronavírus, não tem nada que consiga te parar. Porque você está alinhado à sua centelha, está alinhado ao seu propósito de vida. Então, quando você está alinhado ao seu propósito de vida, é como se você estivesse de posse de Excalibur.
Então, na verdade, Excalibur retrata a espada da verdade. E por que os outros não tinham Excalibur? Porque ele é caracterizado nesse conto, né, como um homem que estava diretamente alinhado ao seu propósito de vida. Então, por isso que ele empunhava Excalibur, porque ele estava alinhado ao seu propósito de vida. Então, isso é fantástico. Quando a gente analisa isso, você vê que cada um de nós tem a sua Excalibur. Cada um de nós tem a sua espada da verdade, a sua espada de São Miguel Arcanjo, mas só que a gente não ouve a nossa centelha. Então, isso quer dizer que Arthur, o rei Arthur, ele estava alinhado com a sua centelha, ao seu propósito de vida, e por isso ele empunhava Excalibur e se tornou invencível. Aí a gente vai mais na frente na história, e o que acontece quando... Aí é lógico que a história reflete todas as questões mundanas, as traições, os apegos do ego, as invejas, as cobiças, tudo que o ser humano tem de mazela, de sombra, a história retrata. Mas tem uma coisa que fere ele profundamente, que foi a traição de Guinevere com o primeiro cavaleiro dele, que era o que ele mais prezava, que era o amigo dele, Lancelot. Então, quando acontece isso, ele simplesmente não consegue suportar. Ou seja, nesse momento ele cai, porque o ego dele foi maior do que a grandiosidade do coração, do que o amor, para que ele pudesse perdoar o amigo e perdoar a esposa, né? Guinevere. E aí ele pega a espada da verdade e enfia na terra. E aí ele fere Gaia. E na hora que ele fere a terra, o que acontece? É quando ele questiona o propósito de vida dele. E aí ele cai no deserto, esteriliza a terra. Então várias pessoas chegam no consultório, Érica, minha vida não vai para frente, eu não sei o que aconteceu. Eu era bem, fazia isso, fazia outras coisas e tal, e hoje eu não consigo fazer nada, eu estou parado. Eu estou parado, eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo fazer nada. Eu estou perdido, eu não sei o que eu faço. Tenho atendido vários, principalmente empresários, que tinham o toque de Midas tal, e tudo que botava a mão virava ouro, e de repente, aí aquilo esteriliza. Por quê, gente? Porque a pessoa atrai isso para si. No momento que ele detecta e sente que ele está fora do propósito, e ele não tem consciência disso, aí acontece o deserto. Porque ele está fora do propósito, e a centelha está tentando guiar ele para o propósito. E aí a pessoa fica perdida, entre aspas, como Arthur ficou lá, né? E aí, ele perdido, calcinou a terra, matou a terra parou de dar frutos, que isso é a vida da pessoa, né? Está representando a vida da pessoa. E aí, um cavaleiro dele, Percival, encontra o grau e é concedida a graça para ele receber o grau. E o que é o grau, gente, para nós? O grau é a consciência crística. O grau é a consciência crística, é a iluminação. E ele foi puro de coração. Então, como ele foi puro de coração, ele foi com amor, aí ele conseguiu ter a graça de receber o cálice da aliança, o cálice sagrado, que na verdade é a consciência crística. Então, toda essa alegoria dessa história, tal, que está retratado lá no romance As Brumas de Avalon, né, tem a ver com essa questão da busca do ser humano rumo à ascensão, rumo a atingir a consciência crística, né? Então, eu acho isso fantástico, porque às vezes, na maioria das vezes, a gente vê as coisas, lê as coisas, e a gente vê e não consegue entender. A gente vê, mas não enxerga. Então eu acho isso muito bacana. Então, essa história é uma história que eu considero assim fantástica, e na hora que ele toma o grau, que ele bebe do grau, ou seja, ele acende, ele ilumina os outros que estão à sua volta, inclusive o Arthur, e consegue reativar Excalibur. E aí ele retoma o propósito, retoma a espada da verdade, e aí a coisa segue, né? Pessoal, só uma coisa, eu não vou responder agora que eu estou na linha de raciocínio, depois no final aí eu abro um espaço para poder responder, tá bom? Eu estou vendo que o pessoal está ansioso aí, mas vocês têm um pouco de paciência comigo aí, porque se eu perder a linha de raciocínio aqui, eu não consigo seguir, porque são muitos assuntos encadeados, tá bom? Me perdoem, por favor, mas eu preciso desse tempo aqui para conseguir esgotar o assunto, depois eu vou ter o maior prazer de estar respondendo vocês aqui no que eu puder, tá bom?
Então, pessoal, a gente, posto isso, então a gente falou um pouquinho dos trabalhos de Hércules, que é a mesma coisa, 12 trabalhos, né? Falamos aí das questões do grau, que tem a ver com a história dos Cavaleiros do Rei Arthur, né? E a gente agora vamos falar da alquimia, vamos falar da pedra filosofal. Então esse é um pouco mais interessante porque os alquimistas trabalharam muito tempo aí no escondido da Igreja Católica, né? Então nessa história de transformar chumbo em ouro, só que eles estavam trabalhando isso é uma alegoria, porque na verdade era uma questão muito oculta, que eles estavam trabalhando exatamente as questões da consciência humana. Então, dentro da alquimia, nós temos aí os elementos alquímicos, que a gente já falou algumas vezes aqui, a gente já falou do ar, que é o plano espiritual, a gente já falou do fogo, que é o plano mental, a gente já falou da água, que é o plano emocional, a gente já falou da terra, que é o plano material, falamos aí dos processos alquímicos, né? Então você tem lá o fogo alquímico, que é o calcinátil, que é a questão da disputa do ego, né, que a gente sofre, e tudo que é sofrimento no homem é gerado pela disputa do ego, em última instância é gerado aí pela questão dos conflitos gerados pelo ego, né, por essa disputa de ego. Aí você tem o solútil, que é a água, que é o amor. Então no momento que você vivencia o amor, aí você consegue neutralizar calcinátil, né? E você tem aí o elemento terra, que é a questão do aterramento, né? Que você está aqui nesse plano, então você precisa viver as questões terrenas, né? Precisa estar aterrado na essência da coisa, você precisa estar no mundo, mas não pode ser do mundo, né? Essa questão aí ela é bem tênue, né? É a pessoa que está no mundo, mas não é do mundo, né? E esse processo do aterramento é o coagulatio, né? Que você está aterrado, então você tem que se preocupar com as coisas mundanas, porque você está passando por isso aqui, então você tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar dessas questões materiais, né? Porque não é o momento de você viver só do plano espiritual, então há de ter um equilíbrio aí. E você tem aí a questão do plano espiritual também, né? Que é essa questão da conexão com o divino. E todos esses processos alquímicos, aí você tem o androgenio, que é o equilíbrio das forças, das energias de Yang e Yin. Aí você tem o mortificatio, que é a questão do resgate do karma através do Dharma, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes, que o todo universal não quer que a gente sofra, não quer que a gente passe escassez, que a gente passe necessidade, que a gente sofra com pobreza, com miséria, não quer isso. Não tem problema nenhum você morar num apartamento bacana, numa casa bacana, numa mansão, ter um carro bom, 2 carros bons, 3 carros bons, ter um iate. Não tem problema isso. O que não pode é ter apego nessas coisas, né? Porque é lícito que nós estamos na Terra, a gente tem que viver com coisa boa, não pode ser escravo dessas questões. Ter apego a essas questões. Viver para isso, né? Porque aí isso atrapalha, mas é legítimo. O todo só quer que você devolva o amor que você recebeu ao longo de todas as suas N mais uma existências, né, pessoal? Então essas questões, esses processos alquímicos existem para nos conduzir aonde? Na pedra filosofal. E o que é a pedra filosofal? A consciência crística. É o estado de Buda. É o momento que você sente aquela paz interior, que você é completamente feliz, que você está pleno e consciente com todo o universo. Que é isso que a gente busca, que é o caminho do ser humano, o caminho da ascensão, que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente vai passando o planeta escola através de 1, 2, 3, 4, N existências, e vamos aprendendo, né? Que aqui é o planeta escola, é para aprender, né? Não é para sofrer, é para aprender. E aí, à medida que você vai tendo os aprendizados, você vai evoluindo na escada de Jacó, e você vai evoluindo, 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 até que a gente consegue atingir a ascensão. Então você veja que são 3 histórias totalmente diferentes, cada uma fruto de uma mitologia, né? de uma origem diferente, mas que na sua essência, no seu cerne, tem o mesmo ensinamento, que é a busca da consciência crística, ou seja, atingir o estado de Buda, é neutralizar o ego. É como o Lao Tse falava, o Buda é o homem menos o ego, e que é extremamente difícil, né, gente? Porque o ego é a gente, então você conseguir neutralizar
e mortificar esse ego, no sentido que a gente possa, vamos dizer assim, neutralizar esse ego e a gente consiga evoluir rumo à ascensão, realmente é um desafio muito grande, é um trabalho de disciplina, né? E um trabalho realmente o que o pessoal fala da questão de transformar a pedra bruta na pedra cúbica, né? A pedra bruta na pedra polida. Então é um grande desafio, e a reforma íntima é o grande desafio que é preconizado em todas as religiões. Todas, sem exceção. Só que às vezes as pessoas não percebem. Né? Então quando você lê as escrituras de cada religião, você percebe que o que está ali dentro é realmente o trabalho incessante da reforma íntima do ser humano, para que ele possa ascender, possa alcançar a consciência crística. E aí o pessoal pensa assim, mas e a segunda volta do Cristo? É a consciência crística, gente, ela está dentro da gente. Então, essa separação do joio e do trigo, que é prevista no Apocalipse de João, ele está acontecendo agora ao vivo e a cores, e é um processo de altíssima tecnologia, que quem está conduzindo isso, está sendo o vetor desse negócio, é a frequência de ressonância Schumann do planeta. Então, quem conseguir aumentar o seu nível vibracional para ficar compatível com a ativação das outras 10 cadeias de DNA que a gente tem, porque não são só 2, são 12, né? E nos planos sutis tem mais ainda, de acordo com que você vai aumentando a frequência. Então você vai estar alinhado com essa questão da consciência crística. Né? Então é o momento agora que todo mundo tem que realmente trabalhar a sua vibração, trabalhar o seu processo interior para conseguir fazer sua reforma íntima, para estar preparado para a transição planetária que está acontecendo e que termina em 2057. Então aí é aquela história, ou vai ser pelo amor ou vai ser pela dor, né, pessoal? Então não tem para onde correr. Então, posto isso, eu acho que eu fechei bem o raciocínio, sendo que dentro desse processo de evolução, de ascensão, a gente passa por 3 iniciações, pelo que a gente já estudou. Uma primeira, a gente neutraliza as questões das nossas emoções negativas, você funde o seu corpo astral com o seu corpo mental inferior. Né? A partir do momento que você dominou as suas emoções, o seu pensamento, aí você funde os seus 2 corpos, astral e mental inferior, com o corpo mental superior, que é o corpo da vontade, e você deixa de ter as questões egóicas, as questões egoístas, e passa a pensar no todo. E aí você faz a sua terceira iniciação, e nessa terceira iniciação é o momento que você ascende, né? Que aí você vai para a 5ª dimensão, e aí você se torna um mestre ascensionado. Né? E é um processo aí de construção, tijolo a tijolo, é um processo evolucionário que perpassa aí existências e existências e existências, até que você consiga alcançar um aprendizado que permita você dominar o seu ego, dominar suas emoções e dominar o seu desejo, no sentido que as suas vontades não são mais egoístas, não são mais egóicas. Aí você começa a pensar no todo, pensar no todo enquanto população, no todo enquanto consciência. E você atinge o que a gente chama de consciência cósmica, né, pessoal? Que você se funde com o todo, né? Até porque você imagina um mestre ascensionado com medinho de enfrentar alguma estrutura negativa, né? Ou com ciúme do outro mestre ascensionado, ou com inveja de outro mestre ascensionado. Simplesmente cai, porque a frequência é altíssima e a queda é muito grande. Então, essa questão é muito importante, né? Que a gente entende que esse é um movimento que a gente vê em vários momentos da história, e essas 3 alegorias aí mostram pra gente que isso é conhecido há muito tempo, né, gente? Só que a gente não... Aquela história que ele falava, lá o nosso mestre falava, tem que ter ouvidos para ouvir e olhos para enxergar, né? Então, na maioria das vezes a gente fica lá vendo só historinha e tal, e não entende o que está por trás daquilo. E que eu acho que o grande aprendizado é entender o que está por trás das coisas, né? Que a gente consiga ter essa visão e conseguir capturar o que está sendo transmitido ali naquelas questões, né, pessoal?
Então, eu acho que nós atingimos aqui 40 minutos de live. Eu acho que agora eu vou passar para a questão das respostas, tá, pessoal? Naquela linha eu vou passar todo o chat aqui e interagir com as pessoas aqui, respondendo. Aquelas perguntas que eu não consegui, a gente tenta levar para um outro momento. Aquilo que eu consegui responder, eu já respondo agora. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Pessoal cumprimentando. Boa noite todo mundo. Pessoal seguindo a gente, muita gratidão. Pessoal, boa noite a todos, todo mundo que está seguindo a gente aí, participando das nossas lives. Eu fico muito feliz, porque cada dia está crescendo a quantidade de pessoas, isso é muito bom. Sinal que o que a gente fala está fazendo sentido para as pessoas, né? Estou passando aqui o chat. Eu não enxergo de longe, tá, pessoal? Então, estou me aproximando aqui para poder ler. A Kátia perguntando, qual filme tem que fazer proteção? Desculpa, não entendi. O último filme, Star Wars, que é aquele do... Eu acho que é Ascensão Skywalker, eu acho, se não me engano. Esse mesmo, Ascensão Skywalker. Então, tem um momento do filme que tem uma batalha do bem e do mal que você tem que fazer uma proteção, porque é muito pesado. Abre esse portal energético e portal dimensional e aí ser impactado por essa energia. Vamos à frente aqui. A Luciana falando que nunca pensaria nessas metáforas. Gratidão, gratidão a minha. Os 12 filhos de Jacó da Bíblia também tem uma explicação, é a mesma, tá, Karina? É a mesma coisa. Tem a ver com essa questão da unidade dos 12, aí é um número cabalístico 12. À medida que você alcança esse número aí, o movimento sinérgico de energia é muito forte, tá? André perguntando, quando se demite os funcionários anteriores, pode ser falta de gratidão também? Aí é um bocado de coisa, né? Porque você ignora quem teve a precedência, você despreza, e esse caso específico dessa empresa que eu falei aqui, os executivos de primeira linha foram demitidos todos por justa causa, um absurdo total, né? Então a empresa simplesmente foi a pique, não conseguiu suportar, porque a constelação tem leis muito fortes que não permitem esse tipo de coisa, né? Então, como são regidas por leis universais aí, quando se quebra uma lei dessa, é a mesma coisa de você pular de um prédio e achar que você não vai esborrachar no chão, vai esborrachar. Então as pessoas não têm esse conhecimento, agem com ego e aí provoca esse tipo de situação, né? É fatal. E a gente sabe que falha tática aleja, falha estratégica é fatal, né, gente? Assinar esse grupo de 12 com donos e diretores são 12 pessoas mais o líder. Então são 13 pessoas, tá? E o 13 na Cabala é o poder da transmutação, né, gente? Tem fundamento aí. A Elaine, sim, é o líder, o proprietário e mais 12 pessoas que estão ligadas com ele, com o mesmo pensamento, que comungam do mesmo pensamento, do mesmo sentimento, né, pessoal? Já ouvi muito sobre o propósito. Como se alinhar e manter essa frequência e passar para outra dimensão? Então, Clarice, o que acontece é o seguinte, esse é um trabalho de disciplina, né? É uma busca que você tem que fazer. E se você perguntar para o universo vai te responder. Vai vir na forma do insight, vai vir na forma de um sonho, vai vir na forma de uma conversa com um amigo, ou você vai ver uma reportagem, ou você vai ver um filme, algo vai ser mostrado e você vai saber a hora que você enxergar, tá bom? E como é que você sabe que você está no seu propósito? Tudo caminha de maneira leve, tranquila, tudo prospera para o bem maior, as coisas acontecem, você faz um pequeno movimento, o efeito é amplificado. Quando você está alinhado com o seu propósito de vida, tudo prospera para o bem maior, sem força do ego. Você atrai as coisas de uma maneira muito natural, tá bom? É muito forte isso. Qual técnica devemos praticar para tirar nossas crianças, expandir a consciência? Eu não entendi sua pergunta, viu, Clarice? Talvez você precise repetir, eu não entendi, tá? Me perdoe. Para expandir a consciência, você tem que primeiro praticar, saturar o seu inconsciente de pensamento positivo, né? Boa música, boa leitura, bons filmes, boas práticas, meditação. Você precisa também, para expandir a consciência, dedicar um propósito de corpo e alma, algo que você faça com amor, adquirir conhecimento, compartilhar esse conhecimento, seja remunerado ou não, e ajudar. Então, com essas três condições, esses três pilares são os pilares da expansão da consciência, tá bom? Beatriz, existe algum número menor que 12 para prosperar mais? Aí depende muito, né, Beatriz, do que é
que você faz, tal, e tem que fazer um estudo numerológico realmente, que depende da atividade e tal, mas esses 12 são os 12 colaboradores, são aquelas 12 pessoas que estão junto contigo, na hora que você atinge esse número, que a empresa vai crescendo, ou o projeto vai crescendo, e você atinge esse número de pessoas comungando com o mesmo ideal, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, aí você tenha o crescimento exponencial. Tá? Santos Cris, qual o significado do número 8? Então, à luz da Cabala, o 8 é a justiça. O 8 está no pilar à esquerda da árvore da vida, ele é uma energia de colheita da semeadura. Então, o 8 é a colheita daquilo que você plantou, seja para o bem ou seja para o mal. É um elemento de colheita do que foi plantado. É um elemento em que é o momento que você alcança aquilo que foi plantado, seja para o bem ou seja para o mal. Esse é o significado do 8, tá? Como descobrir o meu propósito? É o que eu falei. Você pode joga a pergunta para o universo, por favor, me apresente qual que é o meu propósito de vida. Pergunta e ele vai te responder. Você vai se deparar com ele. Ou por um insight, ou por um sonho, ou no programa da internet, ou uma reportagem que você esteja vendo, ou numa conversa com amigos, ou no filme. Algo vai ser mostrado para você, você vai saber na hora que você enxergar. O propósito é se ouvir para seguir naquilo que te faz feliz. Sim, é isso mesmo. Professor, boa noite. É possível um lugar disparar, causar alergia? Tenho rinite, percebo que quando estou em casa já os sintomas pioram. Então a rinite é fruto do chakra cardíaco acelerado. Então é algum problema de angústia e de ansiedade que você está vivenciando. Quando você está em casa, se piora porque tem alguma coisa na sua casa que está provocando esse sentimento de angústia ou de ansiedade. Talvez fruto de relacionamento, talvez fruto de você estar algo que você não é, e que no momento que você começa a pensar nisso, e você começa a refletir, dispara esse sentimento de ansiedade, e aí piora o sintoma. Mas é porque o seu chakra cardíaco está acelerado, sua glândula timo está hiperativa e o imunológico é hipersensível e começa a aparecer essas reações alérgicas, tá bom? A Kátia Marchini, como percebemos quando estamos aumentando a vibração? Quando as coisas boas começam a acontecer na sua vida. Quando tudo começa a prosperar para o bem maior. Você faz pequenos movimentos e as coisas começam a acontecer, você não precisa botar o seu ego. Pequenos esforços que você faz têm grandes respostas. As coisas começam a crescer de uma maneira natural. Eric, tem como passar algum comando para liberar depressão e tristeza? Então, Vanusa, a depressão e a tristeza é fruto de alguma causa raiz, tá? Ela nunca é à toa. Ou é fruto de dúvida, insegurança, incerteza e medo, ou culpa, vergonha e remorso, ou mágoa, raiva, ódio e rancor, tá bom? É fruto de alguma desses sentimentos que calibra abaixo de 200 na escala Hawkes. Você pode dar o comando de liberação TQA TMAA 16, 13, 11, 36, tá bom? Esse comando vai ajudar a retirar esse sentimento de depressão e de tristeza, tá? Mas aí tem que ver qual que é a causa raiz que está associada a isso aí, porque ele nunca vem sozinho. Ele tem alguma causa raiz que está envolvida, tá? Se você buscar no YouTube, tem lá 5 lives que eu falei dos comandos da TQA, tá bom? E lá tem esse comando. Então é só você entrar lá no canal, rolar os vídeos, aí tem lá um conjuntinho de 5 lives que eu fiz dos comandos específicos e eu falo nesse comando lá, tá? Pode olhar lá. Gratidão por tudo. Professor, quando puder, tiver como entrar no assunto dos chips implantados pelo plano espiritual. Não, hoje eu não vou tratar desse assunto, tá, Cris? Depois a gente vai tratar nesse assunto. Hoje nós não vamos tratar desse assunto, porque esse assunto aí, eu estou tendo um cuidado muito grande. Quando a gente trata de determinados assuntos aqui, abre determinados portais, que eu tenho que preparar algumas proteções, tá, gente? Então hoje eu não posso tratar desse assunto aqui, porque eu não me preparei para esse assunto, que é um assunto muito melindroso, tá? É um assunto denso e que envolve algumas questões multidimensionais, tal, então eu tenho que me preparar até para causa que eu faço as lives aqui em casa. E a Maria Clara é muito sensível, quando eu trato de determinados assuntos aqui, ela não dorme à noite, então eu tenho que me preparar com isso, tá? Eu não posso tratar desse assunto hoje, mas eu prometo que num outro momento a gente trata desse assunto, tá, Cris? Me perdoe.
A Rosa falando que chegou na hora certa, gratidão. O adquirir e compartilhar conhecimento pode ser em qualquer área, tá, André? Qualquer área, não tem problema. Como deve ser feita a proteção feita antes de assistir o filme? Bota um esparadrapo no umbigo e faz uma oração bem bacana antes do filme e depois do filme. E pede proteção, tá? Tá falhando. Bom, é problema da internet, eu não tenho controle. Travou. A Vera, eu tenho fibromialgia, o que posso fazer para ter uma melhor? Então, Vera, a fibromialgia, ela é um resultado de uma autodepreciação profunda, tá? Então você tem um sentimento de autodepreciação muito grande. Aí pode ser fruto de ou você estar algo que você não é e que você está se questionando do ponto de vista inconsciente, né? E aí provoca esse tipo de dor, porque a dor vem como um aviso que algo não está legal. Ou pode ser algum fruto de alguma culpa, vergonha, remorso que você carregue, ou às vezes até um sentimento de medo muito arraigado, ou a mágoa que você tem de alguém. Mas é um sentimento ou mágoa de você mesmo. Às vezes você tem raiva de você mesmo, por algum motivo, não se aceita, não tem auto-amor, então provoca um sentimento de autodepreciação, de autopunição, autoflagelação, e um deles é a fibromialgia, que é a dor no corpo inteiro, tá bom? Então aí tem que se fazer uma investigação para buscar a causa raiz dessas questões, para que você possa fazer consiga retirar esses sentimentos negativos para que o seu corpo possa se autocurar, tá? Se você for lá no YouTube também, tem essas questões dos comandos, você pode fazer os autocomandos, se você quiser, ou você pode entrar no direct depois, me solicitar um atendimento, que eu te mando os dados aí do atendimento individual, se você quiser, tá bom? Eu estou à disposição. Simara, gostei muito de te ouvir, primeira vez por aqui, gratidão. Ok, professor, faz sentido, beleza. O Júnior perguntando se vai ficar salva, vai aqui no IGTV, tá, pessoal? O Instagram mudou o algoritmo, pessoal, eu não consigo mais levar a live daqui pro YouTube, então tem que ser visto aqui mesmo, tá? Gratidão. Para meditação, qual frequência Hertz seria melhor meditação? Então, Clarice, olha só. Eu aconselho você meditar com flauta, piano, violino, harpa, que são instrumentos de alta frequência que ajudam a fazer a blindagem contra as energias de baixa vibração, né? Agora, quanto às frequências solfégio, eu não posso recomendar nenhuma porque eu não tenho aparelhos para medir se a frequência está correta, tá bom? Então eu não... Várias pessoas me pedem, Eric, qual que é o site que tem a frequência solfégio confiável? Eu não posso afirmar porque eu não tenho como testar, tá bom? Então eu não recomendo. Se a pessoa quiser ouvir, pode ouvir, mas aí ela tem que correr esse risco, porque eu não tenho como aferir para saber se a frequência que está sendo colocada ali é a frequência real, tá bom? Se está sendo ajustada mesmo na calibração que é. Eu vou depois sortear uma sessão comigo, tá, Vanusa? Depois eu vou me preparar para isso aí. A Cris falando, estou com problemas com meus filhos, vou acompanhar atenta. Perfeito, Cris, pode fazer isso mesmo, beleza. Como se proteger das energias de inveja? Auto-amor, tem que trabalhar o auto-amor. O auto-amor, ele cria um reforço na aura, inclusive a nível de DNA, e ele te protege dessas questões desses tipos de energias, tá bom? A live vai ficar gravada aqui no Instagram, no IGTV, tá, pessoal? Tem que procurar no IGTV. Tem como se proteger de pragas lançadas com a quântica? Então, o campo quântico ele não tem firewall, né, pessoal? Ele não tem proteção. Então o acesso ele quando alguém envia algo, realmente isso é enviado, tá? É sério. Agora, o que acontece é que quando você tem um alto amor bem desenvolvido, aí é como se ele diluísse. Essa onda não tem, a amplitude da onda do alto amor é muito maior. Então ela vem como um ruído e não consegue impactar o campo da pessoa, tá? Porque a gente está falando de ondas, né? Então é como se fosse interferência de ondas. Quando o alto amor está baixo, essa onda está vibrando, a pessoa está numa vibração mais baixa, aí essa onda vem com amplificação dessa onda baixa, aí causa o dano à pessoa, tá bom? Então o alto amor é a melhor proteção contra qualquer tipo de energia de baixa vibração, tá, pessoal? Professor, e quando eu for começar em um novo emprego, me sinto inseguro. A insegurança é normal ou é indicativo de algo ruim?
Se for uma insegurança inicial tal, é uma coisa normal, mas se essa insegurança te trouxer sintomas físicos, aí precisa ser analisado, porque pode ser que você tenha algum problema com seu pai. Porque o pai que dá essa questão da firmeza, da vida, do caminhar, do atitude, dos enfrentamentos, né, com esse tipo de coisa do futuro, tá, pessoal? A respeito do esparadrapo do umbigo, pode ser usado diariamente? Pode ser usado diariamente. Boa noite. Como posso ajudar minha filha a sair da depressão? Pode me dar uma ajuda, gratidão? Então, mande amor incondicional para ela e tente investigar. A depressão vem como um aviso, é porque ela está algo que ela não é. Tem que ver o que ela está sendo forçada a ser que ela não é, para poder identificar. Na hora que você achar a causa raiz, ela consegue se curar, tá bom? Ok. Estou fazendo atendimentos presenciais. Quem tiver interesse pode entrar no direct e pedir que eu mande as informações, pessoal. A Silvia, estou muito ansiosa, potencializando alguns sintomas, então tem que... tem um vídeo no YouTube, gente, que chama Equilibrando Chakras em 7 minutos. Pode botar com um fone de ouvido, é binaural, escuta de manhã e à noite, de manhã logo que acordar, à noite antes de deitar. Dá uma relinhada nos chakras, tá? Melhora muito essa questão aí, tá bom, Silvia? Ok, deixa eu ver aqui o que mais. Conhecimento expande muito a nossa consciência. Sueli fala, não aguento mais esse medo, fazia tempo que não me sentia tão mal assim, me sinto retrocedendo. Pode ser que ele esteja sendo liberado, tá, Sueli? Pode não ser um mau sinal, não. Mas se você já tem consciência dele, é mais fácil você ressignificar, ok? Pessoal, estamos chegando no final da live aqui, a nossa live vai cair a qualquer momento, tá? Aqui no Instagram tem esse problema que eu tenho que ficar de olho no relógio, às vezes eu quero falar mais, e aí essa questão às vezes me pega de surpresa aqui. Professor, e quando a praga foi lançada pela mãe, madrinha e pai? É a mesma coisa, gente. Então, se você trabalhar o auto-amor, ela é neutralizada, tá bom? O problema é que quando você aceita isso, né? Então isso entra como um chip aí, é como se fosse um decreto. Então, com auto-amor você consegue ressignificar isso, tá? O vídeo dos chakras está no YouTube, é um vídeo de 7 minutinhos, chama Equilibrando Chakras em 7 minutos, tá, pessoal? Equilibrando Chakras em 7 minutos. Digita lá no YouTube que ele vai aparecer, tá? Você coloca com fone de ouvido que é binaural. Aí escuta pela manhã, logo que acordar, é à noite antes de deitar, tá bom? Pode ser catarse, pode ser sim, Josi. Ok, perfeito. Gente, muita gratidão, espero que vocês tenham apreciado o tema hoje. O tema hoje foi muito diferente, né? Espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz uma correlação entre essas questões, dessas histórias aí, dessas alegorias, dessas folclores aí e da questão da expansão da consciência, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído para a evolução e do salto de vocês aí. Fiquem com Deus, muita luz, paz reverencial a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. E a gente se vê aí na nossa live de sexta-feira no canal do Facebook. Ok, pessoal? Muita gratidão. Até logo. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.